Nós vamos falar agora sobre repetições. Não estou falando com isso que você vai escrever um parágrafo da sua apresentação e vai ficar repetindo ele durante todo o tempo. Ou então que você vai começar a repetir palavras aleatórias, ou que quando eu esqueci uma frase, eu vou repetir a anterior. Não. Repetições organizadas e com um propósito ajudam a nossa apresentação a ter um efeito e um impacto maior. Vou trazer alguns exemplos. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir um discurso de Martin Luther King? Ele tem uma frase que ele repete em todos os seus discursos várias vezes. Você sabe qual é a frase? Eu tenho um sonho. Martin Luther King foi conhecido como o homem que tinha um sonho. E hoje, anos depois dos seus discursos, ele ainda é lembrado por isso. Tá vendo o impacto que isso tem? Certa vez eu tive a oportunidade de assistir presencialmente a uma palestra do Cortella, magnífica inclusive. E era sobre a vida, sobre o nosso legado, sobre como a gente está vivendo. E durante vários momentos da apresentação dele, ele dizia assim: eu vou morrer, você também, mas o que é que a gente vai fazer no meio disso? Eu vou morrer, você também, mas o que é que a gente vai fazer no meio disso? Ele repetiu isso tantas vezes e depois ele trazia informações que hoje, vários anos depois, eu não lembro das 2 horas da palestra dele, mas eu lembro da frase. E quando eu lembro dela, eu me conecto com as coisas que ele trouxe. Eu já fiz alguns discursos contando um pouquinho da história da minha vida. E eu nasci numa comunidade rural, numa pequena cidade do interior do Paraná, aqui do Brasil, que se chama Fazendinha. E nos discursos que eu fiz, eu contei sobre a minha origem e contei da Fazendinha. Durante várias vezes no meu discurso, eu me remetia de novo à Fazendinha. Como as coisas eram na Fazendinha, os meus pais lá na Fazendinha, a época da Fazendinha, eu repeti muitas vezes a palavra Fazendinha. No final da apresentação, sabem quem eu era? A menina da Fazendinha. E até hoje, em alguns lugares, eu sou conhecida assim. Talvez as pessoas não lembrem dos 40 minutos da minha apresentação, mas elas lembram da menina da Fazendinha e, com isso, lembram de tudo que eu falei. Tem uma outra que é lindíssima, foi também outra aluna do meu curso. Nós estávamos fazendo a apresentação de uma homenagem, essa era a tarefa deles. E era próximo ao Dia das Mães e essa aluna decidiu fazer uma apresentação para a mãe dela. A primeira frase do discurso dela, antes ainda dela se apresentar, ela disse o seguinte: a minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Ela se apresentou, fez todo o desenvolvimento, elencando as informações de por que é que a mãe dela era a mulher mais forte que ela conhecia. E para encerrar o discurso dela, ela repetiu a mesma frase e deu aquela finalizada maravilhosa. Ela disse assim: minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Um dia eu quero ser como ela. Ela colocou uma frase lá no começo, repetiu ela no final e fez um fechamento. Então, repetições organizadas podem amarrar toda a nossa apresentação e ainda podem ser aquele gatilho que vai fazer a pessoa lembrar de tudo o que você planejou. Um jeito de você fazer isso é depois que você terminar de estruturar a sua apresentação, repasse ela mentalmente ou releia e encontre se tem alguma palavra de impacto, se tem alguma frase que é bem relevante e importante e repita ela algumas vezes durante a sua apresentação.